Bom dia, boa tarde, boa noite! Mais um vídeo iniciando aqui para o canal. E hoje o vídeo vai ser aquele vídeo assim que eu gostaria de ter assistido no início das minhas jornadas de estudo para a OAB, né? Então, no início, quando você não tem muita experiência com a OAB, você não sabe muito bem quais são as técnicas de estudos, vocês não sabem como melhor aproveitar o tempo de vocês. Então, a primeira coisa que não deve ser feita é ler várias doutrinas do mesmo assunto, tá? Isso, na minha opinião, hoje eu vejo como uma perca de tempo, tá? Por quê? Se você lê um único doutrinador sobre determinado assunto, se você entendeu o conceito, perfeito. Pula para o próximo assunto, por quê? Isso só é vantajoso para quem vai fazer prova de magistratura, prova de outras carreiras, tá? Da área do direito, que pede que você vá falar sobre determinado assunto. Por quê? O que acontece? Você vai perder tempo quando, na verdade, a banca, raramente exceções, ela cobra um assunto de determinado doutrinador, da forma como a doutrina majoritária pensa, e assim, cobra 0,0001%, entendeu? Então, não se preocupe que todos esses anos que eu fiz a prova da OAB, como eu já contei pra vocês, eu não fiz nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro vezes a prova da OAB, para saber que eles não cobram doutrina, tá? Então, não cobra nem doutrina majoritária, nem doutrina minoritária, nem corrente, nem nada desse tipo. Então, se você ler um único doutrinador e entender o assunto, já é suficiente para você dominar, tá, o assunto e resolver as questões, tanto de primeira fase como de segunda fase, tá? Então, o segundo ponto que eu selecionei aqui para você não fazer é deixar de ler a lei seca, tá? Porque isso sim, eles cobram muito na prova. Essa banca FGV adora cobrar lei seca, sim. Ainda mais naquelas questões de ECA, que a gente geralmente não estuda muito, porque são apenas duas questões, o assunto é muito grande. Consumidor, algumas vezes eles cobram texto de lei, tá? Direito civil, ixi, cai, despenca, como alguns professores meus falavam, né? Então, assim, é importante, de acordo com cada assunto que você está estudando, ler também a lei seca, tá? Você não precisa decorar lei seca, você apenas precisa ter uma noção do que a banca mais cobra sobre aquele assunto, tá ok? E se tem grandes chances de cair lei seca de acordo com aquele assunto de cada matéria, tá ok? Lei seca é fundamental, tanto para durante a prova, caso você não lembre de determinado assunto, mas às vezes você consegue lembrar mais ou menos da lei, do que você leu, do texto da lei, aí você consegue de boa, tá? Às vezes você nem lembra da doutrina, mas você lembra da lei e já mata a questão. Aconteceu assim comigo, tá? Algumas vezes eu não lembrava da doutrina, mas eu lembrava um pouquinho do texto da lei. Sabe aquela memória que fica assim, como se fosse um subconsciente falando pra você? É isso aqui. É essa questão que eu tenho que marcar, porque em algum lugar eu já li isso, e era quando eu ia confirmar o meu gabarito, as que eu tinha dúvida e tinha nesse subconsciente mais ou menos a ideia do que era a resposta, era do que eu tinha lido a lei seca, tá? Então, a próxima coisa que você não pode deixar de fazer, você não pode deixar de resolver questões. Resolver questões é muito importante. Você não pode ir para a prova sem responder questões, porque é com as questões que você vai ter mais uma familiaridade com como a banca cobra aquele assunto, como aquele assunto cai na prova, certo? Então é super importante. Vocês precisam responder no mínimo 5 questões de cada assunto. Eu digo assim, no mínimo mesmo, porque, exemplo, dentro de direito constitucional, nós temos direitos políticos, e dentro dos direitos políticos nós temos o direito do cidadão, nós temos o direito dos parlamentares, nós temos um assunto pequeno, mas que tem vários pontos. Então o ideal é que você responda 5 questões de cada um. Exemplo, se você viu direito do cidadão, você deve responder 5 questões.
Se você viu direito dos parlamentares, 5 questões, tá? E tem matérias e assuntos que são mais cobrados, mais batidos pela prova, você deve responder muito mais questões. Porque eu tenho certeza, eu te garanto que quando você responde mais questões sobre o mesmo assunto, é bem possível que a sua questão da prova esteja no meio daquelas que você respondeu. Por quê? Porque a banca, ela costuma, de vez em quando, trazer ali de novo aquele assunto, de novo aquela questão, porque acabar que eles não têm tantas ideias assim para trazer o mesmo assunto de formas diferentes. Então, muitas vezes eles trocam algumas palavras, trocam ali, né, faz um joguinho ali com as palavras para parecer que tá um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Eles, vamos dizer assim, eles não vão copiar e colar para não ficar tão na cara, mas eles vão dar uma embelezada ali para ficar diferente a questão, mas vai ser a mesma questão, tá? Então, a quarta dica que eu gostaria de ter, ideia quando eu comecei no meu estudo é que você deve fazer revisões. Você não pode ficar sem fazer revisões, tá? Porque tem estudos que comprovam que nós estudamos e com o tempo nós esquecemos, né? Por quê? O ideal é que nós estudemos, existe uma tabela explicando de tanto em tanto tempo devemos rever o mesmo assunto. Mas eu vou falar aqui de grosso modo aqui para vocês, tá? Por exemplo, se vocês estudam o assunto de teoria da Constituição na segunda-feira, daqui a 7 dias você deve fazer um resumo, tá? Ou pelo menos ali no sábado, né? Antes de fazer 7 dias, você rever o assunto. Por quê? Você vai trazer à tona a sua memória sobre o assunto, tá? Com 7 dias é ideal você fazer isso ou menos, tá? E após 15 dias de novo e após 30 dias de novo, tá? Por isso que eu gosto muito do cronograma de 40 dias, tá? Eu já falei para vocês algumas vezes aqui no nosso canal sobre a importância de fazer um cronograma de 40 dias, que é o que eu gosto, que foi com o qual eu passei, tá? Por quê? Com 7 dias você revisa a matéria, ou menos, tá? E com 30 dias você já inicia a revisão do conteúdo. Então ali você vai trazer à tona todo o assunto. Então é como se você estivesse usando a doutrina desse filósofo. Você vai estar usando a experiência que esse doutor fez. Eu vou deixar aqui para vocês o nome dele. Então é importante fazer essas revisões, porque senão você vai deixando o assunto esquecido ali na sua memória. E com esse cronograma de 40 dias, você revê o assunto com 7 dias, revê o assunto com 30 dias. Então você vai pegando cada vez mais ali a experiência. Então, se você tiver alguma dúvida, tu pode me falar, tá? Pode colocar, escrever e mandar para mim que eu vou estar respondendo, tá? Não se preocupa, você não vai ter pergunta besta, você não vai ter pergunta boba. A gente sempre pensa, eu fico com vergonha de escrever. Alguém pode pensar, né? Porque é algo bobo. Não existe nada bobo. Se você não tem o conhecimento, pergunte para quem sabe. E se eu não souber lhe responder, eu vou atrás de quem possa responder, tá bom? Um beijo e até a próxima.